Você sabe quais são os componentes curriculares obrigatórios da educação básica? E já conhece o famoso artigo 26A da LDB que fala da educação afro-brasileira e indígena nas escolas? Ainda não? Então você está no lugar certo. Olá, eu sou a professora Júlia e este é o Educadores Sem Tempo, o canal que veio ajudar você, professor que tem pouquíssimo tempo para estudar, a se preparar para os seus concursos com vídeos curtinhos e didáticos. Para falar sobre currículo na LDB e o ensino das culturas afro-brasileira e indígena, nós vamos falar de dois artigos importantíssimos para a nossa prova, que são os artigos 26 e 26A. O artigo 26 da LDB começa falando pra gente que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base comum. E isso nos lembra o quê? A nossa famosa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Porém, ele diz também que em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, essa base terá de ser complementada por parte diversificada de acordo com as características sociais, culturais, econômicas e de suas respectivas regiões, e ainda as características dos educandos dessas regiões. O artigo 26 também especifica que esses currículos têm que abranger o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil, deixando bem claro que a presença desses estudos e conhecimentos são uma obrigatoriedade dentro dos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, beleza? Este artigo também afirma o ensino da arte como componente curricular obrigatório. E o que é componente curricular mesmo, professora? Nada mais, nada menos que as disciplinas que compõem a grade curricular. Logo, o ensino da arte, então, é uma disciplina obrigatória. E a LDB enfatiza que esse ensino deve contemplar especialmente as expressões artísticas regionais. Além disso, o artigo diz que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão esse componente curricular. Outro ponto que o artigo 26 aborda é a educação física. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, também é um componente curricular obrigatório. Porém, alguns estudantes têm a prática dessa disciplina facultativa, ou seja, eles têm o direito de escolher se vão ou não praticar. Mas que estudantes são esses? Os que cumprem jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, os maiores de 30 anos, os alunos prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiverem obrigados à prática da educação física. Também os educandos amparados pelo Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 1969. Os estudantes amparados por esse decreto são os portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados. Basicamente, são os educandos que têm algum impeditivo físico por problemas de saúde. O decreto, inclusive, cita alguns, como asma e hemofilia. E essa condição pode ser permanente ou temporária. Porém, para serem amparados por esse decreto, eles precisam apresentar um laudo médico elaborado por autoridade oficial do sistema educacional. O decreto, inclusive, dá outras garantias educacionais para esses alunos que não veremos hoje. Mas, continuando, a prática da educação física também é opcional para educandos que tenham filhos, ok? Sobre o ensino da história do Brasil, o artigo 26 diz que ele deve levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias que formaram o nosso povo, em especial as matrizes indígena, africana e europeia.
O artigo 26 diz também que no currículo do ensino fundamental será ofertada a língua inglesa a partir do 6º ano. Na sequência, o artigo diz que a integralização curricular pode incluir projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais, e que essa decisão fica a critério dos sistemas de ensino. Mas, no caso, essa seria uma das formas de complementação do currículo que nós falamos que este artigo prevê. E os temas transversais são temas que não têm disciplina fixa. Eles vão atravessar todo o currículo, podendo ser abordados em qualquer componente curricular. Eles foram definidos pelos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, na década de 90, que tem como temas transversais ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e trabalho e consumo. Os PCNs vão especificar o que trabalhar dentro desses temas, mas não temos como nos aprofundar neles no vídeo de hoje. Por hora, o importante é saber quais são, beleza? O artigo 26 segue, então, com uma informação que vai deixar muita gente boquiaberta, pois ele diz que nós teremos como componente curricular complementar reintegrado à proposta pedagógica da escola a exibição de filmes de produção nacional. E essa exibição é obrigatória, por no mínimo 2 horas mensais. Já tinha ouvido falar sobre isso? Pois bem, eu também fiquei surpresa, porque nunca vi nada como isso nas escolas que eu conheço. E olha que o parágrafo com essa norma foi incluído em 2014. Aproveita e comenta se você conhece alguma escola que trabalha com a exibição de filmes nacionais dessa forma. Mas, continuando, o artigo 26 da LDB fala que conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos nos currículos da educação básica como temas transversais. Para isso, serão observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e a distribuição de material adequado a cada nível de ensino. Agora, atenção! Gravem bem essa questão da violência contra a mulher, porque a prevenção de todas as formas de violência contra a mulher foi uma alteração na redação desse artigo que aconteceu em 2021. E já falamos neste canal que as provas adoram atualidades, certo? Então gravem isso. Ainda como tema transversal, o artigo 26 também diz que a educação alimentar e nutricional será incluída nesses currículos. E ele diz também que a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular, nossa famosa BNCC, dependerá de aprovação do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, e também de homologação do Ministro de Estado da Educação. Agora vamos para o nosso pequeno, mas importantíssimo artigo 26A. O artigo 26A torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, tanto públicos como privados. E o conteúdo programático desses estudos deverá incluir os aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses grupos étnicos como a história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Além disso, o artigo 26A diz que os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar.
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Mas, professora, esse artigo é muito recente porque as escolas que eu conheço ainda não trabalham com isso. Bem, considerando a necessidade desses temas, podemos dizer que ele é recente, pois isso deveria existir desde sempre. Porém, em termos de organização para incluir esses temas e fazer esse trabalho acontecer, o artigo não é tão recente, pois ele foi incluído na LDB em 2003 e mesmo a última mudança em sua redação foi em 2008. Quer dizer, nenhum estabelecimento de ensino tem desculpa para dar. Lembrando, nem públicos nem privados, porque ele vale para os dois. E estamos falando de uma lei, então cabe também a nós, professores, exigirmos isso. Muita atenção agora, porque faremos a revisão com esses 2 artigos na íntegra. E é fundamental que vocês prestem bastante atenção agora, que já tem a compreensão desses textos, para vocês não caírem em pegadinhas de alternativas que nos enganam mudando apenas uma palavrinha que altera todo o sentido da lei. Sem contar que também ajuda na fixação desses conteúdos, ok? Então vamos lá! Os artigos estão no capítulo que fala da educação básica, na seção de suas disposições gerais. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o CAPT devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Parágrafo 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Inciso 1º. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Inciso 2º. Maior de 30 anos de idade. Inciso 3º. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Inciso 4º. Amparado pelo Decreto-Lei nº 1044, de 21 de outubro de 1969. Inciso 5º. Vetado. Inciso 6º. Que tenha prole. Parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o CAPT. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Parágrafo 9º. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o CAPT deste artigo,
observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Parágrafo 9A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o CAPT. Parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Agora, se você já sentiu que este artigo te ajudou na preparação para o seu concurso, deixe o seu like neste vídeo. Agradecemos de coração o apoio que vocês têm nos dado. A parceria de vocês é muito importante pra gente. E estamos trabalhando para atender os pedidos dos comentários e assim trazer novos conteúdos aqui para o canal. É isso, um grande abraço e nos vemos nos nossos próximos minutos de estudo.